Então, saudações, Luminatis, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo maravilhoso? Estamos aqui nessa quarta-feira glamurosa, dia 12 de outubro de 2022. Uma data quanto tão especial, hoje é o dia da criança, né? Quem nunca foi criança um dia, eu já fui criança, eu acho que isso ainda um pouco, porque eu adoro pelo menos de filme de Minions. Não sei se vocês gostam dos Minions ou do que filme vocês gostam, né? Mas a gente tem que ter sempre dentro da gente um gosto de ser criança. Porque o que é ser criança? Talvez comemorar, viver intensamente cada momento? Ou será que talvez é querer sempre o bem, o bom da vida, ser inocente? Tem gente que diz que criança nunca mente, né? Que criança só fala a verdade. Vocês falam a verdade, a professora não gosta de falar a verdade. Diz, opa, então você não está sendo criança nessa parte. Ou pode ser que não esteja sendo criança nessa parte. Mas, nesse dia, nessa data, além disso, a gente comemora-se o quê? A gente se comemora o dia da Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira, que falam do Brasil, né? Tem até um povo aí dizendo que se era padroeira só dos católicos, por que que a gente para, né? O pessoal que é de outra religião. Mas, enfim, não estamos aqui para se envolver em polêmicas, né? Vocês gostariam de se envolver em polêmicas? Eu não gostaria de me envolver em polêmicas. É muito tenso, é muito complicado. É uma coisa meio circunstancial. Mas, para quem não quer se envolver em polêmica, está aqui nessa noite, né? Porque, digamos assim, uma noite de feriado, onde o pessoal. Hoje, a quarta-feira é conhecida como a quarta do sofá, onde o pessoal fica lá sentado, outros não ficam. Mas vocês que querem bastante coisa na vida, né? Seu Bruno, né? Soster, né? Ana Carolina, a Ramone, olha só que nome bonito, Ana Carolina. Ana Carolina tinha uma vez uma aluna que se chamava. Né? Hoje aqui no meu emblema da minha... Esse aqui é o meu uniforme que eu dava aula ano passado lá no Olavo. Gente, essa turma era maravilhosa. A turma da 301. Olha, era um show de bola essa turma. Olha, saudades dessa turma, hein? Se um dia encontrar eles ainda, eu quero dar um beleza, um tudo mais, a gente sair, comer um bife acebolado. Vocês gostam de bife acebolado? Se não gostam, tudo bem, mas se gostam. Mas nós viemos aqui para falar de bife acebolado, nós viemos aqui para trabalhar e dar aula. Pois é, isso aí. Hoje vocês vão ter a proeza essa semana de ter duas aulas comigo. Uma hoje e outra sexta-feira. Eu acho que vai ter aula sexta com vocês. Né? Se me deixarem, eu também tenho que dar uma... Eu acho que é sexta que nós temos aula. Se não é, daí vocês vão me falando aí, né? Mas hoje a gente, pessoal, vai trabalhar, adivinhem com quem? Com interpretação de gráficos e tabelas. Como esse computador aqui está no modo escuro, essa aqui era uma aula que ia acontecer num sábado, mas aconteceu que faz 12 dias atrás. Só que eu estava sem internet, e daí deu câmbio, deu WO e não conseguiu, infelizmente. Né? Por questões técnicas, a gente vai trabalhar essa aula. A gente vai trabalhar com interpretação de gráficos e tabelas. Primeira coisa, Heloísa, eu tenho que saber sobre gráfico e tabela? Precisa. Menina do céu. É uma das coisas mais importantes que tem aí, tá? Aí ela foi me dizendo, professor, tudo que tu me fala é importante. Eu dizer, pois é, mas é assim. O que acontece, pessoal? Tem muita interpretação de alguns gráficos, de algumas tabelas, que vocês precisam bater aquele olho e dizer, opa, aqui tem câmbio, tá? Aqui tem problema, né? Porque assim, ó, o que ele cobra? Porque tem gente que diz até assim, ó, professor, então eu começo, quando eu chego na parte da matemática, a resolver gráfico e tabela. Por quê? Porque o meu cérebro não está cansado, então eu consigo ainda analisar algumas questões específicas. Olha, é uma boa ideia, Luiz. Talvez você começar por gráficos e tabelas e depois ir para aquelas questões de regra de três, essas coisas aí. Né? Mas fica a teu critério, tá bom? O que a gente tem que fazer? Ó? Na análise de gráfico, iniciando, a gente tem alguns conceitos importantes que a gente tem que sempre dar aquela olhada assim, tá? Principalmente no que, pessoal? Tá? Deixa eu só carregar o meu Nokia 8047, também conhecido como celular, que ele está com um pouco de fome, mas ele não quer conectar aqui. Cadê o celular conectado? Vamos ver. Uau, conectou. Vamos ver se agora ele está no modo Chan. Deixa eu ver se ele está no modo Chan. Não, está no modo Chan. Tchan. Vocês já tiveram no modo Chan? Segura o Chan, agacha o Chan. Mas vamos lá. O que acontece, pessoal, nesses gráficos de tabela e tudo mais? Uma coisa que é importante aqui, ó, que vocês vão ter gráfico de bara, vocês vão ter gráfico de pizza, que delícia. Vocês vão ter gráfico escalonado, vocês vão ter gráfico que vão estar caindo e descendo, tá? Então, assim, ó, esses gráficos aqui, ó, em forma de teia de aranha, tá? Então,
gráficos em formato de pirâmide subindo, tá? Mas, enfim, os gráficos são vários os tipos, tá? E cada um vai trazer uma representação diferente, tá? Tem os gráficos, então, assim, cuidem sempre que os gráficos existem vários tipos, tá? E a princípio é isso aí, tá? Uns mostram os crescimentos, como tem aqui, deixa eu só ativar aqui meu laser. Aqui. Uns mostram os crescimentos, outros mostram os decrescimento, ou quando está descendo alguma coisa, né? Em si, não sei como vocês chamam disso. Ok, Ana Carolina? Sim, professor. Muito bem, então. Olha só, chegou a Denise agora para fazer parte do nosso evento. Olha só. E eles querem sempre trazer alguma coisa, pessoal. Por exemplo, assim, ó. Olha só como esse gráfico está aqui, ó, feito. Ó. Esse, por exemplo, ele está mostrando as regiões do país, tá? Em função do fuso horário, tá? Então, aqui cada região, esse do mapa do meio, aqui, esse gráfico do meio, vai estar mostrando, né? Como é que tá as regiões do Brasil. Então, aqui a região tem um fuso horário, que é o oficial de Brasília, aqui 1 hora a mais, e o Acre 2 horas a mais. Tá bom? Então, cuidem muito uma outra coisa, cuidem as legendas. O que é a legenda? Se aí alguém te ataca hoje na rua, e Luiz pergunta, passa a carteira, não. Ele te pergunta, o que é legenda? Tu vai dizer que é o quê? Tu vai saber pela TV, que legenda é aquilo que está escrito embaixo, não é? Não tem legenda em filme, não tem legenda em vídeo, né? Então, o que acontece, pessoal? Essa legenda é o que determina ele, tá? Então, todo gráfico tem uma legenda, ou é do lado, como tá aqui, ou é embaixo, tá bom? Então, assim, ó, essas são as evidências que vocês devem, ok? Sim? Sim, professor. Me fala, Heloísa. Senão até ela foi embora. Heloísa, câmbio. Ana Carolina, câmbio. Tá viva aí? Ninguém tá vivo? Oi, oi. Chico, Mareta, motor... Eita, foram tudo embora. Então, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, assim, ó, vamos continuando. Então, a evolução da histórica da taxa de desemprego, aqui está mostrando desse outro lado. Então, ele vai mostrando que tem um aumento, ele vai mostrar que tem um decréscimo, e assim por diante. Beleza? Show de bola? Sim. Mas a gente vai indo para umas questões, tá? Então, olha só, o que a gente precisa analisar num gráfico? Na maioria dos casos, ele tem o quê? Título. Título. A fonte, tá? Então, assim, ó, na fonte desses gráficos, pessoal, será que eu consigo colocar no fundo branco aqui? Deixa eu ver uma coisa. Quer ver? Onde é que eu consigo colocar no... Ele está em apresentação noturna aqui no esquema. Onde é que eu mudo para ficar branco atrás aqui? Onde é que eu mudo para ele não ter essa apresentação noturna aqui? Não lembra? Bom, vamos ainda assim. Então, olha só. Fonte, tu não lembra onde é que mudou? Procura aí rapidão. Fonte, então, assim, ó, uma coisa importante, pessoal. Heloísa, esses gráficos, tu sabe que a prova do Enem é impressa, e esses gráficos, às vezes, ele tem uma fonte pequenininha lá no canto para tu analisar. Por exemplo, assim, ó, olha só. Olha o tamanho dessa fontezinha aqui, ó. O cara quase nem consegue ver, ó. Aqui eu também, ó. É ruim de ver, né? Como é que tira o modo noturno aqui? Eu acho que tá. Então, assim, ó, cuidem disso aí, tá? Os números, então, assim, ó, eles representam porcentagem, às vezes os gráficos, eles representam alguma coisa que vai ter numeração, tá? Então, assim, ó, e legendas, não, normal do computador. Então, assim, ó, e a legenda, tá bom, Sabrina? Sabrina que chegou agora aí, Sabrina. Ok, então, entendido? Então, assim, ó, cuide desses 4 fatores, que é o título, a fonte, os números e a legenda. Perfeito, pessoal? Sim! Então, olha aqui, ó, os tipos de gráfico, alguns vão estar pontilhados, outros vão ter barras, outros vão ter porcentagem, tá? Outros vão estar, como já dito, em barras, gráficos de pizza, gráficos de linha, tá? Então, cuide muito disso aí, tá? Beleza? Entendido? Sim. Meu Deus. Alô, câmbio, Tera, estão me ouvindo? Heloísa? Oi. Estão aí? Não estão? Saíram? Estão mortos? A Heloísa já foi. Vocês estão me ouvindo? É porque eu não estou ouvindo vocês. Professor. Agora eu estou ouvindo vocês. Bom, acho que está abaixo o meu volume aqui.
Aí. Show. Então, vamos lá, o próximo. Aqui tem um exemplo, pessoal, tá? Para a gente ir adentrando no assunto. Então, olha só. Quantas pessoas tomam um certo tipo de café, tá? Então, ó, café coado, tá? O do coador, não sei como é que vocês falam, tá? 108 pessoas tomam desse tipo, 77 pessoas tomam o café que é expresso. Eu adoro esse café da máquina, não sei vocês, mas é uma delícia. É isso aí. Mas, enfim, olha só. Tem ainda as bebidas energéticas, tem o café instantâneo, mais conhecido como o Iguaçu ou o Nestlé, não sei. Tem gente que gosta de tomar no chá do mate, tem gente que gosta de tomar na Coca-Cola, que tem a cafeína, e no chá verde, ou então em achocolatado. Mas o produto que tem mais cafeína que o pessoal toma é o café do coador. Perfeito? Então, olha só, a gente consegue fazer uma análise visual aí do que está acontecendo, tá? Então, procure identificar o que os gráficos estão falando, tá? Muitas vezes, pessoal, o que acontece? Os gráficos, eles vão trazer o quê? Eles vão trazer, tipo assim, ó, o enunciado talvez pode ser muito grande. Então, o gráfico, ele já vai... O que tu tem que fazer aqui? Tu já analisa aí, pam. Perfeito? Vamos para algumas questões? O que tu acha, Heloísa? Sim. Sim. E... Se o cara não participa comigo, eu já fico triste. Agora eu vou ter que arrumar esse celular aqui, deixa eu ver. Deixa eu organizar ele aqui um pouco pro lado. Aí, porque senão não consigo ver o canto aqui. Vamos lá. Deixa eu dar um print aqui. Alt print e eu colo lá no... O que fala? Print, ele quer print. Print é print screen lá. Deixa eu... Ali, ok. Onde tá o print? Já fiz. Ctrl, Shift, Alt, Sim, não precisa mesmo. Vamos lá. Utilize seu termo download para designar o processo pelo qual um arquivo é transferido de um site ou sítio, né, para a internet e para outro dispositivo do usuário, computador, tablet ou celular. Quando a transferência é interrompida, disse que o download travou. Concorda comigo? Então, quando não baixa um arquivo, o download não aconteceu. Tá? O esboço do gráfico representa a evolução do download de um arquivo que demorou 16 segundos para concluir. Então, olha só. Então, ele está dizendo aqui, ó, volume de dados baixados, megabytes, e quanto tempo demorou. Ó, demorou 16 segundos para baixar essa quantidade de megabytes. Tá? Então, olha só. Então, olha a pergunta dos caras, tá? Então, olha só. Deixa eu só pegar aqui a caneta vermelha. Por quanto tempo, em segundos, esse download ficou o quê? Travado? Quer dizer que se ele fica travado, pessoal, se ele fica travado, é proibido, pessoal, que ele faça o quê? Que ele suba. Ele não pode subir. Quer dizer que aconteceu o quê? Se ele fica travado, ele tem que estar na posição reta. Perfeito? Então, olha só. Em quais posições esse gráfico ficou reto aqui, Luísa? Ele ficou do 3 até o 6, e mais aonde? Do 10 até o 12. E se eu somar esses 3 mais esses 2, dá quantos segundos? Me falem, gente. Quanto que dá isso? Tudo morto. Nem entenderam a pergunta. Entenderam a pergunta ou não? Lógico. Me falem, professor, não entendi nada. Vou dizer, meu Deus, que tristeza. Então, 3 mais 2, pessoal, vai dar quanto? 5. Quer dizer que esse download ficou travado por 5 segundos. Resposta B. De bonitos vocês são. Ou tu vai preparar aqui de me interromper na aula. Então, 5 segundos. Beleza? Show? Compreendido? Fácil ou difícil? Aí vocês vão me dizer, professor, aqui tá, o cara demorou 2 segundos para responder, lá no dia do Enem tem um cachorro, um dinossauro e um porco. Qual é o tempo que uma nave espacial demora para pousar, sabendo que a massa do Sol é 3 vezes maior que a massa de Urano? É mais ou menos isso aí, né? Nesse exercício do Enem. Né? Aí vocês ficam pistola aqui. Mas o que eu digo? Essas provas são tranquilas. Uma outra coisa que eu não sei se eu já falei para vocês, mas assim, ó, eu, Clademir, tá?
acho e entendo que as reaplicações e as provas online parecem ser muito mais fácil que as que o pessoal faz no dia, tá? Então, assim, ó, quem pode fazer essa aqui da reaplicação, ó, por exemplo? Quem pode fazer essa aqui? Só pode fazer essa aqui, pessoal, quem perdeu, por exemplo, estava até testado médico naquele dia, por exemplo, tinha cortado um pé e não conseguia ir, entende? Estava até testado mais médico. Então, por exemplo, no dia que aconteceu o Enem, daqui a um mês e meio, né? Um mês? Não lembro agora. Não, nem isso, né? Então, vocês podem pedir a reaplicação dele, que vai ser sempre a maioria lá, dia 10, dia 15 de janeiro. E essas provas da reaplicação, e o pessoal que faz online, que é nas capitais grandes, né? Tem São Paulo, Rio, eu não sei se tinha em Chapecó esse ano, nem me cuidei. Acho que só tinha em Florianópolis. Parece que essas provas são muito mais fáceis. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, né, pensem em fazer esse tipo de simulado das provas do Enem, porque parece que são... Eu achei que é muito mais fácil. Né? Mas vamos para outra. Os preços médios da gasolina, do etanol e do diesel sofreram variações que foram registradas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, para a gasolina em 6 datas compreendidas no período de 15 de outubro de 2015 e 13 de janeiro de 2016, conforme o gráfico. Então, ele vai mostrar aqui, pessoal, 6 datas onde foram recolhidos o valor médio do litro, tá bom? Então, olha só, o que ele tem aí? O valor médio por litro. Então, por exemplo, dia 15 de outubro, o valor médio era de 3,65. Em novembro, 3,67. Em dezembro, 3 e quanto? 3,69. Em 9 de dezembro foi quanto? Foi 3,65, depois 3,69. Depois 3,75. E, por fim, 3,77. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Olha a pergunta que ele tem lá. Ó. Vamos tirar um print para nós ir lá resolver. Ó. Então, enquanto isso, olha, hoje tinha na praça o Criança Feliz, né? Feito lá pela Rádio X, né? Não sei se vocês acompanharam. Estava o pessoal hoje lá no Facebook, lá comentando e falando, mas vamos lá. Considerando-se os intervalos no período com valores absolutos, valores informados no gráfico, o maior aumento em valor absoluto no preço da gasolina aconteceu entre o intervalo de... Então, assim, ó, qual que foi o maior, pessoal, diferença? De cara, vocês iam dizer, professor, foi do dia 3 de dezembro até o dia 13 de janeiro, porque parece que é o maior aqui. Mas o que a gente tem que cuidar? As alternativas que a gente tem aqui. Tá? As alternativas que a gente tem aqui. Perfeito? Compreenderam quanto a isso? Porque uma coisa é o que está dito no gráfico, outra coisa é o que está dito as respostas. Hein? Daí não adianta tu brigar com as respostas se não tem isso. Então, olha só. Do dia 15 de outubro, pessoal, até o dia... Deixa eu só arrastar aqui para me copiar um pouco. Do dia 15 de outubro até o dia 5 de novembro. Então, ó, daqui até aqui, ó, ele aumentou quanto? Aumentou cerca de 2 centavos, concorda? Porque de 65 foi para 67, né? Então, vamos para o próximo. O próximo é a letra B. 5 de novembro a 3 de dezembro. 5 de novembro a 3 de dezembro. Daqui para cá, intervalo maior aumento de outubro para novembro. Isso aqui não é. Por que já não dá nem para calcular? Porque ele pede aumento, pessoal. Ele pede aumento. E aqui baixou a gasolina. Então, beleza? Estamos entendendo tudo? Não estou entendendo, professor. Letra C. Do dia 3 de dezembro ao dia 9. Do dia 3 de dezembro, pessoal, até dia 9, olha só quanto que aumentou. De 65 foi para 69. Quer dizer que aumentou quanto aqui, ó? De 65 para 69 aumentou cerca de 4 centavos. A letra D, deixa eu só fazer um desenho aqui. Letra D, ele está falando que aumentou do dia 9 ao dia 30.
Do dia 9, pessoal, até o dia 30, aumentou do 69 para 75, que foi quantos centavos? Foram 9,75, dá quase 6, né? Dá 6 centavos. Tá? E o último, ele diz que foi do dia 30 de dezembro a 13 de janeiro. Quanto que aumentou no dia 30 até o dia 3? Ó? Quanto que aumentou? Vamos lá fazer de amarelo aqui. De 75, ele veio para 77. Quer dizer que aqui também aumentou quanto? 2. Então, olha só, Heloísa. Qual que é a resposta corretíssima? Qual mês aumentou mais? Foi o azul, o verde, o vermelho, o verde, o azul, o violeta ou o amarelo? O que vocês acham? Não sei, professor. Acho que nenhum. Acho que está tudo aumentado. Me digam. Oi. Me falam aí qual mês que vocês acham que aumentou mais. Professora, que em casa só aumenta os meus problemas. Cowboy magia. Com o resto tá tudo de menino. Fala, Heloísa. Vamos, Sabrina. Tá indo aí? Câmbio. Sabrina. Ana. Cadê aqui? Ana Carolina. Ana Carolina, fale comigo. M. Quem que é M? Será que é M de M? Diga aí. Vamos lá. Denise, o que tu acha? A gente fez aí uma análise de fazer o quê? Para saber quantos centavos tinha aumentado de um mês para o outro. Concordam? Então, a gente viu que já, perante as respostas que está dito lá. Né? Então, o que vocês acharam? Hein? Qual foi o mês que mais aumentou? Me digam. Vou esperar vocês. Então, O roxo. Qual mês? O roxo? É o que tá em roxo. Muito bem, olha só. Essa Heloísa é fantástica. Isso aí. Mas vamos lá. Então, o mês que mais aumentou foi o roxo, mais conhecido como a letra D. D de quê? Vocês são demais. Isso aí. Perfeito? Compreenderam? Então, nesse tipo de exercício aí, a gente só precisa fazer uma continha de mais. E nada mais. Viu só como é tranquila? Tá? Vamos ver para uma outra questão. Anotaram tudo aí? Querem anotar? Querem tirar um print? O professor já tirou um print. Não tirei print, estou sem print. Estão me falando aí. Essa a gente já viu. Ah, essa aqui é legal. Olha essa outra do Enem Digital. Ó. Enem Digital. Ó. Vamos lá. Podemos? O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore plantada a partir de uma muda de 1 metro de comprimento, 1 metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore em metros é descrita na função do tempo medido em anos, pessoal. Então, ela é medida em anos. Vamos tirar um print para a gente ir trabalhando para o lado de lá. Tá bom? Aí eu deixo um pouquinho. Enquanto vocês vão tentando pensar de como a gente vai resolver, eu vou ir me buscar uma água que já secou o radiador aqui. Quem quer secar o radiador, Heloísa? O cara tá com sede, esqueci de pegar minha água. Que vergonha, Heloísa, não peguei nem minha água. Vou ter que ir lá pegar um caneco de água. Tá bom? Vamos lá, pensem um pouquinho. Eu vou travar meu fone.
Voltei, meus queridos. Quase que eu me dizer, o professor foi buscar água, acho que só se foi na bica, né? Pela demora. Não, não fui buscar água na bica. Claro que não era tão longe assim, mas também não era tão perto, tá bom? Mas vamos lá. O que vocês acharam desse exercício? O que tá para fazer? Professor, eu acho que não dá para fazer nada. Eu também acho. Também acho. Qualquer coisa a gente liga para os bombeiros, liga para o SAMU, liga para a ambulância, né? E vê o que faz. Meu Deus. Eu quero ver o dia que a ambulância bater aqui em casa e os bombeiros, tanto que eu mando ligar para eles. Mas vamos lá, Heloísa. Então, o gráfico apresenta a evolução do crescimento em uma determinada árvore plantada a partir de 1 metro de altura. Então, essa árvore foi plantada com 1 metro de altura, perfeito? Nessa evolução, a altura da árvore em metros é descrita em função do tempo medido em anos. Tá? Então, com 1 ano, pessoal, ó, aqui, ó, ela tinha, quando passou 1 ano, essa árvore, ela aumentou quanto? Ela aumentou quase nada, porque ó, ela tinha 1 metro aqui, ó, e ela tinha 1 ano aqui, ó. Olha só, com 2 anos, essa árvore, tu vê que já cresceu mais, ó, porque a gente acompanha o pontilhado, né? Então, olha só. Então, com 2 anos, ela já tem quanto, ó? Quase 1,5 metro. Perfeito? Vocês sabem fazer essa análise assim, tipo, olhando os pontilhados do gráfico, né? Sim, eu sei, professor. Então, tá, muito bem. Mas olha o que é o período, a pergunta dela. No período de 1 ano, contando a partir do instante que a árvore tinha 2 anos e meio, tá? Então, a partir dos 2 anos e meio, então, onde é que nós vamos pegar aqui, ó? 2 anos e meio é aqui, ó. É nesse ponto aqui, ó. 2 anos e meio. Nós vamos ter que contar 1 ano. Então, dos 2 anos e meio, nós temos que contar até os 3 anos e meio. Então, até aqui. A variação da altura dessa árvore em metros teve o valor compreendido entre, então, daqui. Então, o que nós temos que olhar? Nós temos que olhar de quanto ela cresceu daqui, ó, pessoal. Tá? Até onde? Até aqui, ó. Tá? Então, esse aumento dela aqui foi de quanto? Esse aumento dela aqui foi de quanto? Nós vamos ter que olhar esse aumento aqui, ó. Então, olha só. Aqui ela disse que ela estava com quantos metros? Com 2, ó. E quando ela parou, ela estava com quanto? Com 3,5. Isso quer dizer que dos 2 para os 3,5 quer dizer que ela aumentou quanto? Meu Deus, é uma continha de menos. 3,5 menos 2 vai dar quanto? Digam-me. 1 e 1,5. Então, ela vai aumentar 1,5. Tá bom, Heloísa? Então, a resposta. Letra A é 1,5? Não, porque diz que é 1,5 e 0,6. 0,5, 55 e 0,65. Letra B. É? Não. Letra C. É? Não. Letra D vai ser? Não. Resposta correta. Letra E de elegante. Que vai ser quanto? Entre 1,45 e 1,55. Tá bom? Compreendido? Heloísa, me fala se estou falando muito rápido, se eu estou perdido, ou se tu não está entendendo nada, se os bombeiros têm que vir. Me fala aí, Heloísa. Professor, não sei. Tudo certo. Tranquilo. A resposta mais aleatória, assim. Tudo certo. Como é que tá a vida? Tudo certo. Como se diz? É como ficar com o boy magia. E aí tu diz pra ele assim hoje. E aí, vai rolar? Ele vai dizer, tudo certo. Vai rolar, boy? Tudo certo. Como é que tu vai saber se tá tudo certo se não tá? Mas vamos lá. E os demais aí, Sabrina? Sabrina foi embora? Sabrina não foi embora. Cadê a Sabrina? Sabrina tá ali. Eu sabia que ela não ia me abandonar. Sabrina, tá tudo tranquilo? Me fala pra mim. Sabrina vai dizer que tá sem microfone. Que papo furado. Sabrina, tô aqui. E tu tá entendendo? Não tô. O ato de estar presente não quer dizer que a pessoa tá entendendo, né? Tô o quê? Tô perdido ou tô perdido? Vamos ver os demais, né? Vamos analisar. Mas enquanto vocês vão me dizendo se estão perdidos, se estão achados, nós vamos para lá. Eu tenho, meu Deus. Hoje vai noite para nós terminar isso aqui. Vou até meia-noite hoje. O que tu acha, Heloísa? Vamos até umas 2 da manhã. Meu Deus, vamos se acabar.
Vamos lá. O rendimento de um carro... Não, eu já vou recortar e colar lá. Porque senão eu fico lendo a questão 2 vezes e daí vocês vão dizer que tá tudo perdido aqui. Vai para cá. Ctrl A, deletar, Ctrl V. E eu não sei o que vocês fazem nos seus horários extra, pessoal. Mas uma coisa importante, Heloísa. Tem um professor... Depois eu vou... Eu gosto muito do professor Fereto para ele resolver as questões, né? Ele é um professor fantástico, né? Eu até quando tem exercício que eu tô com uma dúvida aí, que eu digo, pá, esse exercício eu fiquei com dúvida, porque, assim, o cara é matemático, mas não sabe de tudo, não. Fiquem tranquilo, tá? A gente tem uma certa, talvez, como eu chamo de falha de memória, né? Ou tela azul. Vocês já ouviram tela azul? É quando o cara se esquece algum passo, algum momento aí, o cara tem que ver como é que era para fazer, mas enfim. Esses slides aqui eu nem vi como é que era para resolver. Só a gente montou lá no grupinho, eu perguntei como é que era lá, e eles me disseram, ó, hoje é interpretação de gráfico. Eu disse, pode deixar, que é comigo esse assunto. Pode ser que tenha algum que não vou saber responder, porque dá o tela azul, mas tomara que não vai dar tela azul. Vamos pensar que vai dar tudo beleza. O rendimento de um carro bicombustível abastecido com álcool, gasolina, popularmente conhecido como carro flex, né? Hoje se fala se uma pessoa total flex, quer dizer que ela é para os dois, assim, né? Quando abastecido com álcool é menor do que quando abastecido com gasolina. Quer dizer o quê, pessoal? Se o pai de vocês vai lá e coloca álcool no posto, quer dizer que o cara vai andar, não é que ele vai andar mais devagar, ele vai andar menos, tipo, menor distância se ele andasse com gasolina. Tá entendido? Compreendido? Porque a forma de combustão com álcool é um outro procedimento que não tem a mesma rendimento térmico, o rendimento da máquina térmica. Isso é um assunto lá de física do segundo ano, do rendimento das máquinas. Tá bom? Então, olha só, o gráfico está mostrando, né, como é que está acontecendo aí. Né? Abastecido de gasolina conforme o gráfico, que apresenta o rendimento médio dos carros populares. Então, olha só, se tu colocar aqui, pessoal, 1 litro de álcool, quantos quilômetros ele vai andar? Ele vai andar 9 quilômetros, tá? E se tu colocar 1 litro de gasolina, o carro vai andar quanto? 13 quilômetros. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que o álcool eu tenho que colocar mais se eu quero andar a mesma distância que eu andar com a gasolina, tá bom? Mas daí, a Heloísa vai me dizer assim, professor, então... Meu Deus, quase me caiu a tela aqui. Então, os caras deviam só colocar gasolina. Mas olha só, se o álcool é barato, Heloísa, tão barato a ponto de que eu possa colocar mais e ele continua sendo barato, isso é viável. O que quer dizer assim, ó? Se a gasolina custa 5 e o álcool custa 2, eu posso colocar 2 litros de álcool que não vai dar o preço da gasolina. E com 2 litros de álcool eu consigo fazer quanto? 16 quilômetros. 16 quilômetros com R$ 4. E a gasolina que vai estar R$ 5, eu só consigo fazer 13. Tá bom? Então, isso, o pai de vocês, ou a mãe, ou o tio, ou a tia, ou a avó, não sei como vocês oram, eles fazem esse tipo de continho. Entendido, Heloísa? Sim! Não! Então, olha só. Suponha que um cidadão fez uma viagem cujo percurso foi de 1.009 quilômetros. Nossa, bastante. Em um carro popular flex, tendo abastecido o carro nos primeiros 553 quilômetros com gasolina e no restante percurso com álcool. Tá bom? Considerando que no momento do abastecimento não havia mais combustível no tanque, qual o valor mais próximo do rendimento médio do carro ao concluir o percurso de 1.009 quilômetros? Meu Deus, 80 contas vão ter que fazer aqui. Então, vamos lá. Primeiro, ele diz que utilizou o carro, primeiro, 595 com gasolina. Então, ele fez isso aqui com gasolina. Então, 559 com gasolina. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Considerar no momento... Primeira coisa que vamos fazer 559 dividido por 13, para saber quantos litros ele ocupou. Tá? Tá bom? Estão entendendo? Então, nós temos que fazer duas continhas. Porque ele usou primeiro uma quantidade e depois outra.
Tá? Então, 559 dividido por 13. Resultado, quer dizer que ele ocupou 43 litros. Para fazer o primeiro trajeto. Que trajeto era, pessoal? Esse trajeto aqui, ó. Deixa eu só fazer mais aqui para vocês entenderem. Então, a estrada inteira, pessoal, ela tinha 1.009 km. E daí, o que ele fez? O primeiro trajetinho, ele utilizou 43 litros. Tá? E agora nós precisamos saber quantos litros ele vai utilizar no segundo trajetinho. Tá? Perfeito? Quanto que vai ser o segundo trajetinho? Se o primeiro trajetinho tinha 559 quilômetros, quanto vai ter? Eu vou ter que fazer o quê? Para saber quanto é essa segunda parte aqui, para mim fazer dividido. Eu vou ter que fazer 1.009 menos 559. E o resultado vai dar quanto? 450. Quer dizer que esse segundo pedaço nós vamos ter que fazer o quê? 450 dividido por quanto? Por 8. Mas, professor, por que antes tu fez por 13 e agora por 8? Porque por 13 era da gasolina. E por 8 é da o quê? É o do álcool. Tá? Então, se eu fizer 450 dividido por 8, vai dar quanto? 56,25. 25 litros. Tá bom? Aí, olha só, vamos lá voltar para a nossa pergunta. Qual é o valor mais próximo do rendimento médio do carro ao concluir todo esse percurso? Então, o que nós vamos ter que fazer, pessoal? Nós vamos ter que somar aquele 56,25 mais 43, tá? Então, nós vamos ter que somar 50 e dividir, e o resultado que dá, nós vamos ter que pegar 1.090, né? Mais 1.009 dividido pelo valor que dá. Então, 43 mais 56,25, deixa eu fazer aqui. Nós vamos ter que pegar agora 43 mais 56,25. Isso vai me dar o quanto? Vai me dar 99,25. Tá? E o que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que fazer essa continha aqui, ó. 1.009 dividido por 99,25. 99, meu Deus, que letra feia. Vou fazer mais bonito aqui. 99,25. Show? Então, vou fazer aqui, porque essa aqui eu não tinha feito. 1.009 dividido por 99,25. 10,16. Quer dizer que esse cara, ele vai ter 10,16. E ter essa resposta? Meu Deus. Qual é o rendimento? Qual é o valor mais próximo? 10,16. Então, olha só. O que a gente tinha que fazer, pessoal? Para vocês entenderem. Ele está dizendo, né, que esse carro, ele faz um certo período com gasolina e o outro período ele vai fazer com álcool, tá bom? Então, ele tem que saber quantos litros de gasolina ele ocupou e quantos litros de álcool, tá? Então, o que a gente fez aqui? Primeiro, a gente dividiu os 500 e poucos litros que ele fez, dividido por 13, que era da gasolina, que a gente sabe que o primeiro pedaço ele ocupou 43 litros. 43 litros. E o segundo pedaço, pessoal, ele ocupou o restante, né? Então, ele abasteceu, ele faltava 450 quilômetros para ele completar a estrada, e ele abasteceu, e daí a gente faz dividido por 8, porque agora era álcool, tá?
E ele fez uma média de 56,25 litros, tá? Com esse percurso aqui. Aí depois a gente somou, né, o 43, por exemplo, assim, ó, 43 litros mais 56 litros, 25, deu 99,25. Quer dizer que para fazer toda essa viagem, ele ocupou quase 100 litros de combustível, né? Então, a gente, para ver quanto foi a média que ele fez, o pai de vocês ou a mãe nunca falou assim, pô, meu cara tá fazendo uma média na cidade de 8 ou 9 quilômetros por litro. Nunca ouviram isso? Ou talvez eles falam isso, né? Aí a gente vai fazer agora 1.009 dividido por 99,25. E o resultado que a gente teve foi 10,16. Então, olha só, ele pede aqui, ó, qual o valor mais próximo do rendimento médio do carro. Qual que é o valor mais próximo? A gente achou 10,16, tá? E o que a gente tem aqui de valor mais próximo? Esses dois carinhos aqui. Mas quem que é mais próximo ainda? A letra B de Bonitão, ou de Bonitona. Perfeito? Sim, não entendi. O que eu digo, Heloísa? Deixa eu até diminuir aqui, ó. Essa aqui é uma questãozinha um pouco mais trabalhada. Por isso que quando eu li, eu já disse. 600 contas. Mas nós fizemos, deixa eu ver, duas de dividir, uma de menos, uma de mais e outra de dividir. Então deu 3 de dividir e 3 de mais. Bem normal. Porque o que tu acha as contas de mais, tu aprende lá no prezinho, né? Vocês não aprendem no prezinho? Tem gente que no prezinho só aprende a fazer bagunça. Aprende a estudar. O que tu acha, Denise? Tu aprendeu a fazer o que no prezinho? Ela vai me dizer, professor, eu aprendi o meu nome. Eu vou dizer, que bom que tu aprendeu o teu nome. E tu, Bruno, o que tu aprendeu? Não aprendi nada, professor. Ei, meu Deus. Ô, tristeza. Ah, eu falando que eu gosto do Minion, ó. Olha só. O Paquilô. Como é que eles falam? Bobby. Kevin. É o Bobby, o Kevin e o Stuart. Acho que eu não tenho todos eles aqui. Mas, enfim. Se vocês gostam deles, eu gosto um pouquinho. Do Bobby, do Kevin e do Stuart. Fala, Heloísa. O que tu vai me dizer? Ela já tá tirando print, assim, ó. Olha só, hoje é um belo dia para vocês tirarem uma foto. Tirar aquele print de tela e dizer assim, marcar o professor dizendo assim, aqui ninguém desiste. Ou melhor dizendo assim, ó, o dia da criança, mas a noite é de estudos. Hein? Fala, diga, Heloísa. Tá entendendo? Não tô entendendo? Gisla. É Gis? Eu gostaria que ela falasse Gisla. É Gisla ou é Gisla? Como é que se fala? Se me Gisla. para mim, fale. Câmbio. Ela vai falar. Fala, Gisla. É Gisla. Gisla. É Gisla. Oi. Oi. Gisla. Não Tá te ouvi. ouvindo, prof? Não entendi. Meu Deus, tá ruim. Pode falar. O mic tá ruim. Não, mas eu vai lá. Vai lá que agora eu arrumei aqui. Pode falar. É Gisla. 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 Oi, já lá. Tá bom. Beleza, então. Show de bola. Eu adoro que esses alunos falam. Não, gente, olha. Eu tinha. Na pandemia, eu dava aula pro pessoal lá e o pessoal não conversava comigo e eu ficava triste. Mas muito triste, meu Deus do céu. Mas tirem um print dessa questão aí, tá? Gisla, eu não entendi ainda, de verdade, eu não entendi como é que se fala, mas eu vou falar Gisla. Se ela disser que tá errado, ela me diz assim, professor, tá tudo errado. Eu vou dizer, meu Deus do céu, Professor, tudo isso que eu fiz. Pra não dar nada certo. Mas eu vou. Vamos pro próximo? Porque professor, a essa conversa questão é. ali não seria A? Como? Essa questão não seria A? Ui, lá, deixa eu ver. 90 mais 16 dá 26. 16, 26, 36. Opa, opa. Muito bem, deixa eu só fazer aqui. 10 vai dar 26. Porque assim, vamos ver aqui. Olha lá. Que bom que eu tô já. Daqui até aqui, ele vai. Mentira. Daqui até aqui, dá 26.
10, 20, dá 26. 26 de diferença. E dá... Deixa eu pegar uma outra cor de crer. Daqui até aqui, dá 26, 36... 36 dá mais 4, dá 24, 28. Olha, tá certo. É. Resposta correta, letra A. Deixa eu voltar aqui. Entenderam por quê, pessoal? Olha só. O valor mais aproximado é do que, ó? Daqui, ó, 10,16, quem é mais próximo? Esse cara aqui, ó, o 9,90. Porque o 10,43 dá o valor mais longe, tá? Depois eu vou. 3 minutos. Tá? Aqui é mais longe esse valor. Então, muito bem. Quem que me auxiliou aí? Foi o Matheus, Marcelo, Marco? Quem que foi? Cauê? O Cauê tá aí? É Cauê, Cauê? Câmbio. É Cauã, professor. Cauã. Cauã, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, ó. Ainda bem. Eu não tinha, olha, ó. Tava falando com a Gisela e me perdi aqui nos problemas. Mas muito bem. Show de bola. Show, show. Entendido? Deixa eu só minimizar aqui. Vocês tiram um print, caso vocês queiram. Da resposta correta, né? Não da errada. Que vergonha esse professor que passa a resposta errada. Não, mas eu não tinha me preparado. Mas show de bola. Vamos lá? Próximo. Outra coisa, tá? Vamos falar um pouquinho de tabela. Tá? As tabelas também, pessoal, ela tem uma análise que vocês devem olhar, tá? Por exemplo, assim, que são o quê? Título, subtítulo, cabeçalho, corpo e fonte, tá? Então, tanto os gráficos quanto as tabelas, elas têm essas denominações de situações, tá? Ok? Então, cuide muito a isso, tá? Essas coisas primordiais, principalmente esses dois itens. Então, olha só, nós vamos ter um tipo de tabela desse jeito, né? Tabelas com definições assim, tabelas com tudo pontilhado, tudo bonitinho, tabelas só simples, tá? Que é só com uma linha, outras tabelas que tem linha dupla, coluna dupla. Então, cuidem quanto é isso aí, tá? E eles são sacana, tá? Eles jogam a tabela e o cara que luta, né? E o cara vai vendo. Perfeito? E vocês têm que ter esses esquemas muito aí, bem especificados. Então, da mesma forma, leiam, pessoal, ó. Leiam, a grande maioria delas tem a fonte, a definição de onde é que veio, tá? O título da tabela, então leia o título que está falando, pô, essa tabela aqui está falando sobre tal coisa. Muito bem, então vocês já sabem que é sobre esse mais ou menos esse esquema aí, tá bom? Perfeito? Tá bom? Essa é só uma definição assim para a gente saber, tá? Meu Deus. Esse aqui é pequenininho. Deixa eu tirar o print aqui. Que quer? Daqui 10 minutos só. Quer falar lá pro teu pai? E vou ter que já recortar hoje. Senão fica ruim. Então, olha só. Uma operadora de telefonia oferece 5 planos de serviço. Em cada plano, para cada mês, o cliente paga um valor V que lhe dá o direito a telefonar por N minutos. Então, assim, ele paga, tipo assim, eu vou pagar R$10 para mim, tipo, ligar 5 minutos, entende? Não é assim que você é o plano de vocês? Eu acho que é, né? Tipo, tu vai pagar uma quantia X, tem gente que tem plano ilimitado, então esses aí são todos os burguês safados. Mas os que não têm plano, que tem que colocar os 20, 15 reais por todo mês, esses têm que pagar uma quantia, se liga. Né? A nona de vocês não dizia que não era para ficar muito tempo no telefone, que vinha um monte de coisa na luz, na conta do telefone? Não vinha? Vem dizer que vocês não lembram. Eu acho que sim. Então, olha só. Em um plano, para cada mês o cliente paga um valor V, pelo que ele dá direito a telefonar por N minutos.
Todas as chamadas para clientes da mesma operadora excedem os M minutos, tá? E é cobrada uma tarifa T1 por cada minuto excedido nesse tipo de chamada. Além disso, então olha só, você vai ligar para o Buy Magia, tu vai pagar uma quantia por minutos. Então tu tem 10 minutos. Ah, mas eu quis falar 11 minutos. Então tu vai pagar mais uma quantia que está dita aqui, ó. Tá? Cada telefonia tem uma quantia aqui, tá? Beleza? Além disso, é cobrado um valor T2 por minutos nas chamadas para clientes de outras operadoras. Então, se tu ligar para outra, se é de outra operadora, tem mais um valor adicional. Perfeito? Então, o cara é da Vivo e vai ligar para alguém que é da Claro, né? Ou vai ligar para alguém que é da TIM, né? Então, essa é a função que tem aí, tá? Independente do fato de os M minutos terem ou não sido usados, tá bom? Então, se tu ligou, professor, mas se o cara ligou e estava dentro dos 10 minutos, quero permitido, não importa, tá? Beleza? A tabela apresenta o valor VMT1 e T2 para cada um dos 5 planos. Então, olha só, o plano A, ele cobra R$25 por 20 minutos, tá? Mais R$1,50 quando tu for excedido, mais R$2 se for de outro operador. O plano B cobra R$60 por 65 minutos, mais R$1 um minuto de 121. Perfeito? O plano C cobra quanto? Vai cobrar R$60 por 75 minutos que tu falar, mais R$1 um minuto excedido. E o plano D e o plano E pagam essas quantias aqui. Então, olha só. Se um cliente dessa operadora planeja telefonar durante 75 minutos para amigos da mesma operadora e 50 minutos para amigos de outra operadora, então ele vai fazer duas coisas. Ele vai ligar para os amigos normal e para os amigos de outra operadora. Vou fazer de outra cor aqui para nós se identificar. E outra conta, outro exercício para 600 contas. E 50 minutos amigo para outra operadora. O plano que ele deverá escolher a fim de pagar menos é plano A, o plano B ou o plano C. Então aqui ele vai ligar 75 aqui em cima e aqui embaixo é quanto? 50. Tá? E aqui em cima ele vai ser 75 minutos. Tá? O que vocês fariam? Essa é a minha dica. Tá? A gente poderia fazer uma lógica. Tá? Aqui, ó, olha só, pessoal. Aqui, ó, na primeira parte, a gente tem que ver aqui, ó. O plano A, ele cobra quanto? Tá? Ele vai cobrar R$25. Então, vamos fazer pelo plano A. Vamos fazer de azul aqui, ó. De verde, melhor. O plano A, nós vamos ter R$25 de entrada, que vai ter que pagar pelos 20 minutos. Se ele já falar 20 minutos, ele vai ter que falar mais 55 minutos. Aí nós vamos ter que fazer o quê? Mais 55 vezes quanto? Vezes R$1,50, que é o tempo excedido. E 55 vezes R$1,50 vai me dar perto de 80? 75, será? Deixa eu fazer aqui a conta. 55 vezes 1,50. 82. É. E 25 mais 82, então aqui vai dar 82. 82. 25 mais 82, ele vai pagar quanto? Ele vai pagar 92, 102, 107. Então, se ele ligar pelo telefone A, ele vai pagar quanto? 107. Agora, se ele ligar pelo B, pessoal, se ele ligar pelo B, vamos fazer de preto aqui. O B cobra quanto? 60 para 65 minutos. Então, ele cobra 60. Então, o B, ele vai cobrar 60 mais 10. Por que 10, professor? Porque ele vai ligar 75 minutos. Mas 65 já estão nesse plano aqui, ó. Dos 60 pila. Tá bom?
Meu Deus, mouse, olha. Saudade de um revólver. Aí. Mais 10 vezes, vamos ver quanto que cobra o telefone B lá. O telefone B cobra R$1. Então, vezes 1 vai dar. Show. 80 mais 10 vai dar quanto? Aqui vai dar 10. 80 mais 10 vai dar 90. Então, olha só, Heloísa. Se o cara ligar pelo telefone B, ele só vai pagar 90. E o telefone C, ele vai pagar R$60 apenas. Então, o telefone C, ele vai pagar só 60. Porque ele já tem incluído isso aí. Tá? 60 apenas. Então, olha só. Então, o telefone A, o cara vai pagar quanto? 107. O telefone B, ele vai pagar quanto? 90. E o telefone C, ele vai pagar quanto? 60. Só que existe uma questão, pessoal. Ele tem que ligar para um outro amigo, que é um amigo de fora. Tá? Um amigo de fora. Tá? Aqui é importante assim, ó. Se eu escolher esse plano aqui, ele só vai pagar... Por que nós não vamos fazer a conta para o plano D e para o plano E? Porque eles são inviáveis, ó. Custa 120 pila, o outro 120 pila. Não é... Enquanto não é de interesse, não é interesse nosso. Tá? Principalmente o plano... Coisa aqui, ó. O plano E. Tá? Então, vamos lá. O plano... E o plano A também, ó. O plano A... Agora, mas vamos fazer aqui, ó. Plano A. Agora, ele tem que ligar para fora. 50 minutos para fora. Se um cliente dessa operadora chegar a telefonar para um amigo dessa operadora, segundo para outro amigo de outra operadora. O plano que deverá escolher a fim de pagar menos é... Então, o plano A, nós vamos ter que fazer quanto? 50 minutos vezes R$2. Por que R$2? Porque aqui está dito, ó, quando tu liga para fora no T2 é 2 pila. Então, ele vai gastar quanto? R$100. Tá? E se tu fizer 107 mais 100, vai dar 207. Tá? O segundo carinha, vamos ver, plano B. O plano B ele vai custar quanto? R$1,20. Então, nós vamos fazer 50 vezes 1,20. E vai dar perto de quanto? Vai dar perto de 120, não? 100 vezes 20 daria... Vamos fazer aqui. 50 vezes 1,20. Vai dar 60. É. Que bobo. 60. E o terceiro carinha, nós teríamos que fazer quanto? 50 vezes 1,50. Que vai dar quantos reais? Vai dar 75 pila. Então, olha só. Se ele escolher o plano A, pessoal, se ele escolher o plano A, quanto que esse cara vai cobrar? 107 mais 100. O resultado vai dar quanto? 207. Então, aqui ele vai... Nesse primeiro plano, ele vai cobrar 207. Se ele ou escolher a operadora A. Se ele escolher, pessoal, a operadora B, ele vai pagar 90 mais 60. Vai dar quanto? 150. E se ele escolher a operadora C, ele vai cobrar 50 mais... não, 60 mais 75. Que o resultado vai dar quanto? 135. Uma coisa importante, olha só. Heloísa, por que a gente não escolheu o plano D para fazer a conta e o plano E? Porque olha só, pessoal. Esses planos aqui, ó, eles são de valores acima do que a gente quer, ó. E, por exemplo, a gente só queria falar 75 minutos. E aqui tem para falar 160 minutos. Então, para isso não importa para a gente, tá? Por isso que a gente não pegou, tá bom? Mas dá para fazer a conta, mas não é interessante. Não seria necessário. Então, o plano, pessoal, que ele vai escolher é o de menor valor, que vai ser o plano letra C. Letra C de camundongo. Tá bom? Compreendido um pouco ou não? Professor, não entendi nada. Deixa eu diminuir mais um pouco aqui para vocês pegarem todo o resumo disso aqui. Só aumentar aqui. Aumentar um pouco. Aí. Acho que aqui vai dar bom. Deixa eu só deixar um pouco. Aí. Muito bem. Show?
Sim? Não, não tô entendendo. Hein? Fala, Luísa. Gisla. Gisla, entendeu? Professor, não entendi. Fala, Cauã. Eu não sabia que tu tava aí, Cauã. Agora só vou ter que mandar. Meu Deus, que sem vergonha. Vocês foram pra casa ou não? Vocês ficaram aí no IF hoje? Não foram pra casa? Ficaram aí? Me diga. Parece que amanhã tem até aula com menos tempo. O pessoal vai ter uma reunião aí. Sei lá. Mas me digam. Converse comigo. Tá entendido, Heloísa? Sim. Quantos? Esse sim é o mais falso que tem. É aquele sim. Não, sim. não. Ai, ó, eu vou mandar um link depois para vocês. É esse aqui, ó. Projeto Agatha e Tu, tá? Que é para vocês. Olha só, vou abrir aqui. Tem umas questões do Enem que só falam em interpretação sobre gráficos e de interpretação de gráficos e de tabelas, né? Tá? Então, assim, bem interessante, né? Por exemplo, aqui, ó. Maior razão para produzir um usuário. Essa aqui é bem interessante, ó. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Quer dizer assim, o que é mais eficiente? Tu trabalhar pouco e com tu produzir bastante em poucas horas. Então nós temos que fazer o quê? Olha só, no dia 1 foi produzida 800 peças em 4 horas, tá? No dia 2, 1.000 peças em 8 horas. Quer dizer que no primeiro dia dá para produzir mais. Concorda? Porque se fosse dobrar, aqui teria que ser 1.600. No terceiro dia, foram 5 horas para produzir 1.100. Quer dizer que esse cara aqui foi mais rentável que esse. Sim? Não? No quarto dia, foi produzido 1.800 peças em 9 horas. E no quinto dia, foram 10 peças em 1.400 horas. E aí eu pergunto para vocês, qual metodologia foi melhor? O que vocês teriam que fazer? Faz 800 dividido por 4, 1.000 dividido por 8, 1.100 dividido por 5, 1.800 dividido por 9, 1.400 dividido por 10. Resposta que daria maior produtividade, letra C de gatinhos. Sim ou não? Aqui, mas aí aqui para baixo ele vai ter outras, ó. Eu vou mandar esse link para vocês. Bem interessante, tá? Só tem pergunta, pessoal, dos últimos 2 Enems. Tem dos últimos 2 ou 3, assim. E assim, ó, bem show de bola. Pro cara chegar, meter o olho e dizer, opa, essas aí, tá? Porque assim, ó, umas de 6 a 10 perguntas, sempre todo Enem cai sobre interpretação de gato, tá? Essa aula aqui teria que botar em 3, 4 vezes, né? A milagre também nós não fizemos. O que vocês acham? Hã? Câmbio. Ó lá. Deixa eu dar um... Deixa eu fazer aqui, ó. Essa daqui... Essa aqui é bem interessante. Vou dar um contra mais. Gente, olha só. Leia essa aqui. Útil para a gente fechar hoje. Essa aqui só tem que fazer uma análise. Olha só, dá para só ler o enunciado aqui, ó. Nesse dia,
Durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibel? Quer dizer assim, o barulho. Então, aqui, um dia tem 24 horas, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leia aí, me diga. 13. 13? Que eu Número enxerguei, que eu contei, sim. Vamos ver. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve? Então, olha só. Aqui das 2 horas até 5, então daqui da quanto? Dá 3 horas. Depois, das 6 até as 9, então dá mais 3 horas. Depois das 11 até as 14, dá mais 3 horas. Depois da 16 até 17, dá mais uma. E do 19, 1, 2, 3, até a 19 até 22, dá 3 horas. Então, 3, 6, 9, 10, 13. Muito bem. Então, olha só. Quantas horas ficou com esse ruído acima? Resposta correta, letra E, 13. Show! Por que a Sofia disse obrigado? Sei lá. Deve ter pedido a chamada. Não vi. Último, então, para fechar. Vocês entenderam lá, pessoal, o que tinha que fazer? Aqui tinha que só contar os decibel. Tipo assim, o que estava em cima, para cima dessa linha aqui, ó. O que estava para cima dessa linha ali? Quantos negocinhos desse aqui, ó? Desses risquinhos aqui. Tá bom? Show? Mas eu vou mandar esse link aqui para vocês pegarem a ideia. Aqui. Esse aqui tá, ó. Pum. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro? A Sofia foi embora. Tchau, Sofia. Fica bem. Sim. Enquanto vocês estão respondendo aqui, eu estou tentando elaborar a famosa cantada. Eu tô pensando num. Já sei. Tô indo. Minuto. Pode ir tirando, Kevin. Pode ir. Sim. E aí, esse aí, acharam alguma coisa? Esse aí primeiro tinha que fazer o quê? A média tinha que fazer. Quanto que era a média? Tinha que somar tudo e dividir por 12. E depois saber quem que tinha que ficar abaixo da média. Tá? Então tem que somar tudo isso aí, dividir por 12. Lembra que esses valores aqui, tipo janeiro, maio, junho, julho, agosto e setembro, são valores negativos. Tá?
Já sei. Vamos lá. Enfim, essa aqui vocês vão ter que somar, fazer, né? E vocês vão encontrar que vai ser tipo assim, vai ser, eu não lembro se é 4 ou 5, 3, 4, 5, 6. Provavelmente vai ser a resposta 5 ou 7, tá? Mas isso vocês podem fazer no roteiro. Para nós encerrar nossa noite, né, a gente tem a nossa famosa cantada. Eu tava pensando aqui se eu fazer um esquema de pizza. Heloísa, agora aumenta o volume no máximo, pega a caneta e anota. Primeira da noite. Para a gente encerrar o nosso. Deixa eu parar a apresentação. Parar a apresentação. E deixa eu focar aqui. Você chega, pode ser no boy ou na magia, e tu vai olhar assim para ela e vai dizer assim: eu gostaria de saber por que sua mãe não se candidatou para as eleições. Ela vai dizer: por quê? Aí tu fala: porque eu ia votar para ela para ser minha sogra. Gente do céu. É a matar a primeira. E a segunda? Anotaram a primeira aí, Cauê? Anotou? Hein? Eu pensei que das eleições é mais fácil, né? Aí tu chega para ela e diz assim: eu sei que você não gosta de política, muito menos de eleições, mas eu gostaria de dizer que eu sou um bom partido. E faz assim, ó. Gente do céu. Ó, no dia seguinte elas estão tudo assim, ó, caramelizando. Meus queridos, fiquem bem, se cuidem, uma boa noite a todos, que aproveitem esse resto de feriado, se vão assistir, se vão fazer alguma coisa, assistir um filme e tudo mais. De minha parte era isso, agradeço a presença de todos, querem me marcar lá no Instagram, me seguir, dizer assim, Prof. Clademir, acho que é Clademir Cruzeta, Clademir _ Cruzeta, estou lá, estou no grupinho, nos vemos sexta-feira, eu acho que vamos falar sobre porcentagem, não lembro de cabeça, mas, enfim, entendido? Tchau, Heloísa, fique bem, algum comunicado, alguma fala? Não lembrei, me esqueci, me digam aí. Não, tá tudo bem? Se não tá tudo bem, se tá tudo legal, eu vou parando minha apresentação, minha gravação, e aí vocês vão conversando. Digam, meu Deus, esse povo é mudo, gente.